Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez de volta com a palavra de Deus. Eu quero já te agradecer. Você que tem se inscrito no meu canal, você se inscreveu, que Deus abençoe, estou orando por você. E você também que ainda não se inscreveu, mas tem assistido nossos vídeos, né? Eu tenho orado por você para que Deus venha te abençoar e Deus venha a tocar no seu coração. Você vai lá e vai se inscrever. E não basta somente assim se inscrever. Aperta o sininho do lado. Aperta o sininho porque é para você receber cada palavra, cada vídeo você está recebendo, né? De primeira mão. E eu sou muito grata a vocês. A todos vocês que estão inscritos, que têm assistido, que têm comentado no nosso canal. Então vamos nessa noite para a palavra de Deus. Vamos falar sobre Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Aqui no livro de 1 Crônicas, que eu quero deixar para meditação de todos vocês. 1 Crônicas capítulo 11, o verso 7 e 8 diz assim: E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Então Davi habitou na fortaleza, que se chamou cidade de Davi. Então vamos ver aqui a história de Jerusalém, que primeiramente, a primeira referência da cidade de Jerusalém está ali no livro de Gênesis 14, 18, onde Melquisedeque é citado como o rei de Salém. Na época dos israelitas cruzarem o Jordão para entrarem na terra prometida, a cidade chamava-se da banda dos Jebuseus. Está ali no livro de Josué, capítulo 15, verso 8, ou Jebus, né? Deixou de ser capturada. Ela deixou de ser capturada durante a conquista de Canaã por Josué e permaneceu em mãos dos cananeus até o tempo em que Davi chegou ao reino. Então ficou ali, né, nas mãos dos cananeus, até o tempo que Davi chegou ali no reino. Vamos ver o que acontece depois que Davi, né, chega ali na cidade, ali no reino, né? O exército de Davi tomou Jebus de assalto. E Davi, ele fez dela sua capital. Jerusalém serviu de capital política de Israel durante o Reino Unido e posteriormente do Reino do Sul, Judá. Salomão, o sucessor de Davi, edificou o templo do Senhor em Jerusalém, de modo que a cidade também tornou-se centro religioso de adoração ao Deus do concerto. Então, Jerusalém era o centro religioso, ali que eles iam para o templo orar, oferecer sacrifícios ao Senhor, né? Adorar a Deus. Então, Jerusalém foi capital. Por causa dos pecados de Israel, Nabucodonosor de Babilônia sitiou a cidade em 586 a.C. e finalmente a destruiu juntamente com o templo. Jerusalém permaneceu um montão de ruínas até o retorno dos judeus da Pérsia para reedificar tanto o templo quanto a cidade. Então Jerusalém ela foi destruída por Nabucodonosor, mas ela foi destruída por permissão do Senhor, pela rebeldia do povo, por conta do pecado do povo, que era uma abominação aos olhos de Deus.
e Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse ali e destruísse esta cidade. Já nos tempos do Novo Testamento, Jerusalém voltara a ser centro da vida política e religiosa dos judeus. Porém, depois de frequentes rebeliões dos judeus contra o poder romano, a cidade e o templo voltaram a ser destruídos. Olha só, foi destruído mais uma vez o templo por causa, da rebelião dos judeus contra o poder romano. Então ali houve que os romanos não aceitavam, a religião dos judeus, e ali houve grande conflito, entre os judeus e os políticos romanos. Então a cidade e o templo voltaram a ser destruídos mais uma vez. O templo do Senhor, o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi destruída. Mas quando Davi fez de Jerusalém a sua capital, esta começou a receber vários outros nomes em consonância com a sua índole. Nome como Sião, cidade de Davi, Santa Cidade, a cidade de Deus, a cidade do grande rei, cidade de justiça, cidade fiel, cidade do Senhor. O Senhor está ali, a cidade de verdade. Olha quantos nomes recebeu a cidade, E alguns desses nomes são proféticos para a futura cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém é a cidade a qual o Senhor escolheu, A cidade santa, cidade de adoração. Por isso há muitos conflitos, por isso Deus permitiu que fosse destruída, porque Deus queria renovar, Deus queria fazer uma reforma ali na cidade. O significado de Jerusalém para os israelitas. A cidade de Jerusalém, ela tinha um significado especial para o povo de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus relembrou sua lei diante dos israelitas na fronteira de Canaã, profetizou através de Moisés que, determinada altura do futuro, ele escolheria um lugar para ali pôr o seu nome. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 5, 11 e 21. Esse lugar seria a cidade de Jerusalém, onde o templo de Deus vivo foi erigido. Por isso recebeu o nome de Santa Cidade, a cidade de Deus, a cidade do Senhor. 3 vezes por ano, todo homem em Israel devia ir a Jerusalém para aparecer perante o Senhor. Glória a Deus! Todo ano o povo ia a Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus e adorar a Deus. De ano em ano eles subiam para Jerusalém. O Senhor teu Deus, no seu lugar que escolheu na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Deuteronômio 16. Onde existia, Deus deu ali. Vamos dar uma olhada aqui em Deuteronômio 16. Glória a Deus. 16 diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher,
na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então era um mandamento de Deus, né? Nessas 3 festas, os judeus eram obrigados a estar em Jerusalém, mas não podiam ir de mãos vazias, né? Eles tinham que oferecer sacrifício perante o Senhor. Era a ordem do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. Olha, Jerusalém era a cidade onde Deus revelava a sua palavra a seu povo. Era, portanto, do vale da visão. Era também o lugar onde Deus reinava sobre o seu povo, Israel. Logo, quando os israelitas oravam, eram ordenados a orar para a banda desta cidade. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, em Daniel 6, porque vocês conhecendo a história de Daniel, sabia que Daniel, quando estava ali em Babilônia, ele estava ali cativo, 3 vezes ao dia ele entrava no seu quarto e orava, olhando para o lado de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia, todos os dias, virado para Jerusalém, porque eles sabiam que Jerusalém era uma cidade santa e Deus ordenou que todos orassem e oferecessem sacrifício de adoração ao Senhor em Jerusalém. Então, Jerusalém era a cidade santa, onde Deus revelava a sua palavra ao seu povo. As montanhas que cercavam Jerusalém simbolizavam o Senhor, rodeando o seu povo com eterna proteção. Que lindo! Como o Salmo 125, que diz, né? Vamos ver aqui, elevo meus olhos para o monte. Salmo 125. Louvado seja Deus, vamos procurar Salmo 125, o que diz aqui. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Então, esses montes é o monte que era como se fosse uma proteção, eram as montanhas que cercavam Jerusalém, que simbolizava ao Senhor. Então, o salmista ele fez este salmo, ele escreveu este salmo, né, para que o povo se lembrasse e soubesse que a proteção vinha do Senhor. E os que confiassem nele seriam como esses montes, que não seriam abalados, né? Mas permanece para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então Deus está em volta da cidade, assim como aquelas montanhas, né, que estavam ali em volta de Jerusalém, é Deus em volta do seu povo. Louvado seja Deus. Então temos que ter essa confiança também, esta certeza. Em essência, portanto, Jerusalém era um símbolo de tudo quanto Deus queria para o seu povo. Sempre que o povo de Deus se congregava em Jerusalém, todos deviam lembrar-se do poder soberano de Deus e da sua santidade e da sua fidelidade ao seu povo e de seu compromisso eterno de ser o seu Deus. Então o povo tinha que se lembrar todas as vezes, né? Era essencial. Jerusalém era um símbolo de tudo quanto Deus queria para o povo. Santidade, adoração é o que Deus queria do povo.
quando o povo de Deus destruiu o seu relacionamento com Ele por causa da sua idolatria, de não querer obedecer aos seus mandamentos, o Senhor permitiu que os babilônios destruíssem Jerusalém juntamente com o templo. Olha o porquê que Jerusalém ela foi destruída por conta da desobediência do povo, da rebeldia do povo. O povo se desligou de Deus, por isso que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruído. Então, meus amados, na nossa vida, nos dias de hoje, não é diferente. Enquanto nós estamos adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, né? Deus está em nossa volta, Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando. Mas quando nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, e quando nós rompemos o nosso relacionamento com Deus, Deus também ele sai do nosso meio. Assim, olha, quando Deus permitiu a destruição deste antigo símbolo de sua presença constante entre os seus, Deus estava dando a entender que ele pessoalmente estava se retirando do seu povo. Note que a promessa de Deus de um concerto eterno com o seu povo sempre dependia da condição prévia, da obediência deles e da vontade revelada. O concerto de Deus com os israelitas, dessa maneira, Deus estava advertindo o seu povo, daqueles tempos até agora, que todos devem permanecer fiéis a Ele, obedientes à sua lei, se quiserem continuar a desfrutar das suas promessas. Então, meus amados, vamos ser obedientes, vamos ficar na presença de Deus, vamos ser fiel ao Senhor, vamos fazer um concerto eterno com Deus, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, porque o Senhor tem bênção para mim e para você, porque Deus te escolheu. Hoje você é o templo do Senhor, então você tem que orar, você tem que cuidar do seu templo, tem que adorar a Deus nas suas atitudes, nas suas ações, para que Deus ele esteja sempre te abençoando. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.